a reforma protestante do século XVI. A reforma aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Ali foi deflagrado o grande momento que foi um corte decisivo na história da humanidade, que nós chamamos de Reforma Protestante. Esta reforma teve alguns pilares que sustentaram este movimento, e eu gostaria de tratar agora desses pilares. É claro que o Evangelho de Jesus Cristo vem à tona naquilo que Paulo escreveu em Romanos 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. E ele então estabelece que nós somos alcançados pela graça de Deus, pela fé, porque o justo viverá pela fé. Com base nesta verdade gloriosa do Evangelho, é que a reforma se estabeleceu em cima de 5 pilares, 5 colunas graníticas, sólidas, inabaláveis. E a primeira coluna é só a Escritura. Os reformadores entenderam que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Nós não buscamos nenhuma outra fonte de autoridade espiritual sobre nós para conhecermos a vontade de Deus e para regermos a nossa vida fora das Escrituras, fora da palavra de Deus. Nós entendemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus e toda a Bíblia é inerrante no seu registro e infalível nas suas profecias e nas suas promessas. Então a reforma foi fundamentada sobre esta base inabalável que é a Escritura, que é a palavra de Deus, que deve reger nossa vida, tanto daquilo que cremos como daquilo que praticamos. Um segundo pilar da reforma foi sola fide, ou só a fé. Ou seja, a nossa salvação não é construída pelo braço da carne. A salvação não é um caminho que nós abrimos da terra ao céu. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça mediante a fé. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não é a fé mais as obras, mas é unicamente a fé que produz obras. De tal maneira que nenhum ser humano é salvo por aquilo que ele faz para Deus. Ele é salvo por aquilo que Deus fez por ele em Cristo Jesus, quando Cristo, sendo nosso Redentor, substituto e fiador, morreu naquela cruz, em nosso lugar, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Você toma posse desta vida eterna mediante a fé em Cristo Jesus. Não é fé na fé, não é fé na igreja, não é fé nos santos, é fé na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O terceiro pilar da reforma é só a graça. Em outras palavras, a salvação não é conquistada pelo homem pelos seus méritos pessoais. Ninguém é salvo porque nasceu na família A ou na família B, ou porque frequenta a igreja A ou a igreja B, porque recebeu o batismo desta ou daquela maneira. A salvação não é meritória. A salvação não é obra que o homem constrói pelo seu mérito, pelos seus predicados morais ou pelas suas realizações pessoais. A salvação é um presente de Deus. Diz o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então é muito importante você entender, ninguém merece a salvação.
A salvação é uma obra graciosa de Deus. Há pecadores indignos, arrependidos, que põem a sua confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O quarto pilar da reforma foi Solus Christus, ou só Cristo. Em outras palavras, nós somos salvos pela obra de Cristo. Não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais Pedro, não é Cristo mais os apóstolos, não é Cristo mais a igreja, não é Cristo mais os nossos méritos, não é Cristo mais as nossas obras, é só Cristo. A Bíblia chega a dizer que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta do céu. Jesus é o caminho para Deus. Só Jesus pode perdoar os seus pecados e só Ele pode dar a você a vida eterna. Não há nenhuma outra forma de você ser salvo. Não é a religião que salva. Nós temos muitas religiões no mundo. É só Cristo quem tem o poder de salvar. Só Ele pode dar a você a vida eterna. E este é um pilar fundamental que sustenta a nossa fé evangélica, a nossa fé cristã. Mas o último pilar da reforma é soli Deo gloria. Só a Deus é dada toda a glória. É muito importante entender que toda a salvação é obra de Deus. Foi Ele quem planejou, é Ele quem a executa e é Ele quem a consumará. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificou. A glorificação, embora seja um fato futuro, porque dar-se-á quando Cristo voltar em glória, mas na mente de Deus e nos decretos de Deus, todo aquele que creu no Senhor Jesus já está glorificado. De tal maneira que Deus recebe toda a glória em virtude da salvação que Ele planejou, executou e há de consumar. Não pode, portanto, qualquer homem querer receber esta glória que só pertence a Jesus, só pertence a Deus. Toda a glória dada ao homem, a Bíblia diz, é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, e a Ele deva ser tributada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Paulo entendeu isso quando escreveu: porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, glória pelos séculos dos séculos. Amém.